Eu vou ler um texto que saiu no jornal de grande circulação, né, e continua sendo tão atual. Não se omita, permita ser usado pelo Senhor. Abre aspas, porque se de todos se calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de seu pai perecereis. Está lá no livro de Esther, capítulo 4, 14. Né? Sou muito abençoado através do livro de Esther. O texto relata a história dessa rainha que encontrava-se na posição em que estava, por um propósito genuíno de trazer libertação ao povo judeu. O rei Assuero dominava 127 províncias. Ele era poderosíssimo e dentre seus domínios estava também a nação de Israel. Um dia esse rei quis mostrar sua glória e convidou para um banquete autoridades e príncipes para contemplar seu poder e glória. No auge da festa, chamou sua esposa, a rainha Vasti, para que todos pudessem admirá-la, e ela era muito bonita. Mas Vasti resolveu não obedecer ao chamado do rei. Assuero ficou constrangido diante dos súditos e foi compelido a discipliná-la. E para servir de exemplo às mulheres do império, o rei Assuero a destituiu do cargo de rainha e apregou um concurso no reino para a escolha de uma nova rainha, e uma judia ganhou o concurso. Entretanto, o primeiro-ministro Amã não gostava dos judeus e bolou um plano para dar cabo da nação judaica. Esther tinha um primo chamado Mordecai, e diante dessa situação ele alerta a rainha quanto à sua tranquilidade de estar no palácio, enquanto seu povo estava à beira da morte. Ele a alertou dizendo que ela também sofreria as consequências dessa perseguição, e se de tudo se calasse, levantaria de outra parte o livramento. E diante dessa palavra, Esther resolveu tomar uma atitude. Conclamou um jejum de 3 dias e se apresentou perante o rei Assuero, revelando a sua origem. Ela relatou todo o plano ardil de Amã contra o povo judeu e contra o seu primo Mordecai, que seria morto numa forca construída por Amã. Diante dos fatos, Assuero mandou chamar Amã e ordenou que ele fosse morto na forca que ele construíra para o primo de Esther. A rainha foi honrada e o povo de Israel teve a oportunidade de se defender e ser livre. Talvez você esteja num lugar onde as pessoas se consomem pelas futilidades da vida e entram num caminho de depressão. Aproveite as oportunidades para levar as boas novas do Evangelho. Existem vidas ao seu redor morrendo, ficando doentes e indo para o inferno, e você não se comove. Não faça como Esther, que no primeiro momento se omitiu. O nosso papel é dar de graça o que de graça recebemos. Não pense você que se encontra na posição privilegiada em que está por suas próprias mãos. Foi Deus quem te colocou aí, para que você seja instrumento nas mãos dele. São várias as oportunidades para falar do amor de Deus. No comércio, no presídio, dentro de um táxi, no shopping. Não seja omisso. Aproveite as oportunidades. Esse texto foi lido por mais de... Na época, né, é um jornal de grande circulação, ele vendia 300 mil jornal impresso. Né? Hoje nós temos os jornais nas plataformas digitais e temos muito mais do que jornal. Nós temos também a oportunidade, né, de usar esse espaço. Eu sou de um tempo em que você tinha que percorrer longas caminhadas, né, e ali o carteiro, você recebia do carteiro, né, uma mensagem, né. Eu fui carteiro, todo mundo sabe, né, de 74 a 86, né, e depois migrei para o mercado imobiliário. E nessa minha já longa caminhada, né, como servo de Deus, eu aprendo com a palavra de Deus, né, sobre a grandiosidade do mistério, né. Quando ele fala do servo, ele cita Daniel, cita Jó, cita Noé, né,
Aí você pensa assim, né? A palavra servo, ela é muito medíocre, né? Assim, para o nosso momento atual. Se você é um serviçal, né? Auxiliar de serviços gerais, quer dizer, você é um faz tudo, né? Aí você tem que entrar pela porta dos fundos, né? Se você trabalha num grande condomínio, você tem um elevador de serviço, né? E eu estou lembrando aqui de uma amiga minha de Brumadinho, e ela pegou, né, por engano, ela pegou o elevador social, né? Aí o patrão dela falou que ali não era o lugar dela, né? E isso eu cansei de ouvir, e muitos relatos, né? E eu, na condição de carteiro, muitas vezes, eu também, né, ouvi muitas vezes, né? Em que não é ninguém, mamãe, é só um carteiro, né? Então, às vezes, meu amigo, você abre a porta para a pessoa errada, né? Agora mesmo em São Paulo parece que teve um caso de uma morte da mãe e da filha, né? Ela colocou para dentro da casa dela um mendigo, né? E eu lembrei da minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela tinha essa mania de ir dar um prato de comida, né? Ou dar um copo d'água. E era a natureza da minha mãe, era essa. A minha mãe era a mãe da caridade, né? Tanto é que ela acolheu na casa dela muitas pessoas que vinham, né? Porque Belo Horizonte ela é considerada a cidade dos grandes povos. E aqui vieram gente do Brasil todo, né? De Minas, né? E muitos não tinham acolhimento, né? Às vezes ia para fazer um tratamento, né? Na Santa Casa, outras vezes no Hilton Rocha, que era uma referência de hospital para as vistas, né? E eu lembro quando a dona Odete veio para Belo Horizonte pela primeira vez, ela veio com o Cláudio, né? E o Cláudio, a minha mãe acolheu ele em casa aqui, a gente se tornou um irmão, né? Não um irmão biológico, né? Mas um irmão do coração. E depois o Cláudio trabalhou no Banco Nacional, eu convidei ele para trabalhar comigo no Correio. E nesse meio tempo ele acabou conhecendo a Igreja da Lagoinha, e ele é muito dedicado, né? Fez um seminário e ele foi consagrado pelo pastor Márcio Valadão. O Cláudio está com 73 anos, fez agora, no dia 15 de maio, a mesma idade do colégio, a mesma idade do bairro Padre Eustáquio, né? E eu fico pensando nesse rápido tour que eu faço assim, né, no retrovisor da memória. E eu também hoje sou evangelista e eu faço as minhas caminhadas, né, matinais, e eu sempre que eu posso estou compartilhando aqui com você, né, nesse humilde canal, né, esse já é o quinto ou sexto canal. Eles tomam, né, eu fiz alguns grupos e as pessoas tomam, né, nada se cria, tudo se copia, né. E isso aconteceu não só comigo, com outros tantos, né? Eu lembro que o Nelson Ned falava muito de um americano que pegou a música dele, né? A música foi gravada para 60 idiomas, né? Mas tudo passa, e nada fica, só se encontra a felicidade quando se pega o coração. Aí o Nelson Ned tinha uma outra música que ele fala assim: eu não sei por que que a gente gosta tanto de repente de quem não gosta da gente. Essa vida é engraçada, pois a gente vive amando sempre a pessoa errada. Todas as vezes que eu amo, rezo tanto pra dar certo, mas eu sempre me engano. A pessoa que eu amava sempre me desiludia, não era o que eu pensava. Meu coração é mesmo sem juízo. Aí o Nelson Ned, ele, através do seu talento, né, ele se tornou um pequeno gigante da canção. E, por um dado momento, ele notou que havia dentro dele dois Nelson Ned, né? Um Nelson Ned vaidoso, um Nelson Ned que queria os holofotes, mas havia aquele Nelson Ned, né, lá da infância, né,
com 7 anos, imitando Vargas lá no calçadão de Copacabana, né? Ele é de Ubá, era de Ubá, e ele viveu o espetáculo da fé eficaz do Príncipe da Paz num determinado momento, quando ele era o rei da noite, né, em São Paulo, e ele fechava uma boate, e ele viveu a experiência, né, de um novo nascimento dentro da piscina da mansão dele em São Paulo, né. Aí ele fez a música, né, O Carpinteiro, né. Existe, né, um carpinteiro que endireita o que está torto, né. Foi em suas mãos que eu me endireitei, né. Minha vida agora é outra, né, com Jesus vivo contente, ele mudou tudo para melhor completamente. Minha vida agora é outra, né. Eu tenho o brilho da sua luz, né, e sou guiado pelo brilho da sua luz, né. Hoje eu vivo com Jesus. Meu irmão, hoje eu vivo com Jesus também, aplica, né, para Pedro, né? Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ontem, enquanto esse jovem pregador pregava o livro de Esther, e ele fez algumas observações pontuais, né? E o rei Assuero, né, 127 províncias, quer dizer, nós podemos traçar um paralelo de um presidente aqui da América, né, que tem aí a sua caneta na mão, né, e ele domina sobre 27 estados, igual o Brasil, igual a América, né, Latina. E os reis e rainhas que esse mundo viu, né, como diz a canção do Cláudio Fontana, né, 1973, tanto tempo faz que ele morreu, o mundo se modificou e ninguém jamais o esqueceu. Será? Será que ninguém jamais o esqueceu? Nós estamos verdadeiramente na terra do esquecimento, né? Tem uma música que fala, né, aonde dominam, né, ricos e pobres, né, e os gafanhotos medonhos, né? Na verdade, o homem é erva, né? Seca-se a erva, cai-se a flor, né? Mas a palavra de Deus prevalece para sempre, né? O livro de Isaías fala também da grandiosidade, né, do Messias, né? E aí você vai para o livro de Daniel, a mesma coisa, né? Quando Daniel fala das semanas. E nós vimos que Brasília foi feito em 42 meses, né? Baseado numa visão de Dom Bosco, né? Nós estamos comemorando aí 200 anos da colônia alemã, acabamos de comemorar 150 anos da colônia italiana e, meu irmão, a vida da gente é muito rápida, né? Quando você assusta, foi 7 anos, quando você assusta, foi 70 anos. O Palharinhos acaba de fazer aniversário, né? E há 23 anos atrás, no dia 14 de julho, nós tivemos aquele evento no Mineirão, e eu fiquei muito assim, sensibilizado, né, com a Ana Paula, que ela fez questão de pegar um voo e vim visitar a Camila, né, a Camila Campos aqui no hospital Mater Dei, né, e ali na porta do Mater Dei, eu lembro que eu conhecia a Letícia Sabatella, e ela estava numa situação não tão grave quanto a Camila, mas também estava numa situação crítica, porque a Clara, né, não ia sobreviver, né? A Clara hoje, ela, né, a filha da Letícia Sabatella, com aquele Ângelo, né, ele fez Os Filhos de Francisco, né, um excelente ator, né, e a vida imita, né, a vida real imita a arte, né. A gente sabe que muitas vezes, né, o que acontece no mundo físico, né, ou melhor, o que acontece no mundo natural acontece no mundo espiritual, são verdades paralelas, né. E nós sabemos, meu irmão, que uma das coisas que a gente tem que vigiar e orar é para que a gente possa não ser simplesmente, né, como se diz, você apenas ser um zero à esquerda, né? O que é um zero à esquerda? Um zero à esquerda é você não ter, né, nenhum projeto, né? E o grande projeto de Deus para você e para mim, né, é que a gente possa ser luz, né? Ele fala assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, né? Não uma vida medíocre, né? Não uma vida qualquer. E a pessoa mais importante na face da terra, né, é o Espírito Santo. Jesus fala assim, eu não vos deixarei órfão, né? E é necessário que eu vá para que ele venha, né? Quando ele vier, convencerá o homem do pecado,
da justiça e do juízo. Você de si mesmo, você não consegue sair, né, de uma situação, né? Eu tenho alguns conhecidos que foram dependentes químicos, né? E ontem mesmo um dependente químico estava dando um testemunho tremendo, né? Ele quis, né, ouvir a voz de Deus, né? E a palavra fala, quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, né? No episódio de Esther, a gente vê também uma coisa incrível, né? Extraordinária, né? Porque a rainha Vasti, ela simboliza Jezabel, né? E a rainha Esther simboliza a igreja de Cristo, né? A igreja que ela está adornada, né? Ela está adornada pela unção, né? Pela unção do Espírito de Deus. E hoje nós estamos vendo um exército de mulheres se levantando com ousadia para praticar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sou muito realista, nós não vamos passar pano. A coisa não tá para brincadeira, a gente não é, isso aqui não é um parque de diversão, você não nasceu para ser mais um palhaço da corte, né, e você tem que tomar uma posição radical, né? O que é uma posição radical? Você não pode abrir mão daquilo que já é seu, né? Quando Satanás destronou, né, a posição de Adão e Eva, eles tiveram que ser expulsos do paraíso, né? E eu gosto muito da canção antiga que fala da minha pequena Eva, né? E a minha pequena Eva, né, meu amigo, a igreja de Cristo, né? Ela é, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu deixo essa palavra como encerramento, né, desse momento aqui, porque há um mês atrás a gente estava ali naquele Mineirão e não foi fácil. Eu lembro que eu estava na intercessão e muito cansado, né, porque eu já não tenho meus 20, meus 30 anos, mas eu estava feliz vendo aquela galera, aquela moçada bonita, né? E muitos deles ali, às vezes, foram para ver uma menina bonita, para ver né, a namoradinha, levar uma namoradinha. Mas muitos ali entenderam o recado da cruz, né? Entenderam o recado das pregadoras, entenderam o recado das canções, né, da Aline Barros. Entendeu, né, o despojamento do Fábio Lacerda, do irmão do César Menotti Fabiano, né? E quando nós entendemos que Cristo tem que ser a nossa, né, razão de viver, né, como diz o meu amigo Daniel, né, que com esse grupo Razão de Viver, ele deixou o Jô Soares impressionado, né, impactado, né, e eles fizeram um trabalho muito bonito aqui nos aglomerados, aqui, né, na Pedreira, e o Daniel é um grande amigo que eu tenho, um pastor da Lagoinha, e eu fico feliz de ver, né, uma trajetória feliz. E eu fiquei tão honrado de ver a Ana, né, ela orando e intercedendo. Eu lembro da Ana em 76, no nascimento dela, aquela festa toda, aquela celebração toda. O Tabernáculo da Lagoinha ainda estava nos humildes começos, né? Zé Rego Nascimento Júnior. Meu irmão, Jesus, ele nos convida, né, a não ser simplesmente ouvinte, né, mas praticante, né? Jó, né, no livro de Jó está escrito, né, eu conhecia de ouvir falar, né, e depois Jó, né, descobriu essa fé eficaz, né, no Cristo vivo da paz, né. E o que Deus fala para Satanás, né? Observaste meu servo Jó, né, homem íntegro, reto, né, e temente a Deus. Eu quero encerrar com uma passagem que está no livro também de Esther, no livro das Crônicas Memoráveis, né? O rei Assuero olhou e falou o que se fez para esses dois, né? Numa determinada situação, o rei leu aquele edito, né? Aí eu estou lembrando aqui do meu irmão Nilton, né? Nós éramos dois carteiros, né? Mas a nossa alegria era percorrer essas tristes ruas de Belo Horizonte, né? E pregando, né? Divulgando o Evangelho, né? E o Guido com seu violão, né? Ali naquela Praça da Liberdade. O grupo Ágape, né? O Cote, né? Aquela pregação maravilhosa, o Túlio, né? O Zé Rego Nascimento, né? Meu irmão, a vida da gente não é assim um conto de fadas, né? A nossa vida, ela é cercada de altos e baixos, né? Eu perdi meu irmão tem um ano, né?
e foi uma pandemia avassaladora, nós perdemos muita gente nessa pandemia, de 2020 para cá, mas uma coisa que nós não podemos perder é a nossa dignidade, sabe? Eu estou vendo esse episódio aí do livro de Esther, e eu estou lembrando aqui, né? Eles não têm nenhum respeito com os aposentados, né? Os aposentados são como os judeus, né? Que foram para a câmara de gás, né? No episódio do Holocausto, né? O que eles estão fazendo com os aposentados? Ah, mas eu peço a Deus, sabe? Assim, na minha humilde, né? Na minha humilde simplicidade de um pregador do reino, né? Que Jesus possa virar esse jogo, né? Como é que uma pessoa que paga 10 salários mínimos, 5 salários mínimos, receber um salário mínimo? Ô, gente, isso é uma vergonha. Eu teria vergonha de ser um ministro do tribunal, né, com todo o respeito que eu tenho, né, ao Supremo Tribunal Federal. Eles vetaram, né, a aposentadoria. Esse senhor Fernando Henrique Cardoso, né, que pregoeiro de que, né, ele não é o pai do Plano Real. O pai do Plano Real é Jesus, né? O pai do Plano Real é Jesus. Jesus, ele não é o pai do Plano Real. Ele é, né? Ele é muito mais do que uma moeda de troca, né? Jesus não negocia com Jezabel. Jesus não negocia com mediocridade. Jesus não negocia e ele não tem medo de A, B, C, né? Jesus é o rei dos reis, né? Eu não sei, meu irmão. Eu te peço, né, humildemente, toma uma posição, não fica confiando. Época de eleição é uma lorota, é uma conversa, né? É uma ladainha, né? E eu estou tomando nojo, mas eu sei que nós temos que ter uma posição política também, né? Quando ali na cruz do Calvário, Jesus virou para aquele moço, né? E falou, ainda hoje estará comigo no paraíso, né? O outro lavou a cara de Jesus, né? Se você fosse Deus, eu levantaria dessa cruz. O cara pálida, Jesus teve que morrer porque você foi condenado. Ali era você que estaria ali, né? E, né, nós solta Barrabás, né? Solta Barrabás, soltaram Barrabás, né? Barrabás significa o filho de Deus, né? O filho de Abraão, né? Barrabás, filho do pai, né? Meu irmão, Jesus, ele não veio aqui simplesmente, né? Fazer um tour, fazer um turismo, né? Ele veio aqui, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sangrou das 9 da manhã às 3 da tarde, né? Ele sangra dentro da UTI, quando você está ali na UTI, igual eu tive, né? Ele sangrou ali dentro de Jonas, né? Dentro daquele peixe. E às vezes o peixe, meu irmão, é uma UTI, onde está uma pessoa ali, morre, não morre, né? Agora Deus levanta um exército, né? E eu fiquei maravilhado com essas mulheres. Eu quero louvar a Deus pelas mulheres, porque nós sabemos que elas estão pagando um preço de oração pelo Brasil, né? E nós também na posição de chefe de família, né? Hoje eu sou avô, tenho uma neta, né? Eu não quero um país medíocre para minha neta, né? Eu não quero um país medíocre para os netos e bisnetos dos meus pais, né? Meu pai foi um homem bom, ele estaria fazendo 99 anos. Que o Senhor Jesus nos dê, né, a humildade de reconhecer, né, como diz a canção, né? Eu sei que não sou nada, né? Mas Ele, Jesus, Ele é a luz que ilumina os nossos corações, né? Jesus é a paz, né? Não uma paz qualquer, né? Ele é a paz que excede a todo entendimento, né? E Ele nos desperta, né, com cânticos de livramento, né? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ô Senhor Jesus, te agradeço, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem respondido à oração da tua igreja, Senhor, que tu compraste com teu sangue precioso. Deus, aonde quer que esse vídeo possa chegar, Senhor, que ele possa também falar ao coração. Deus, o Senhor veio em carne e osso, Pai, nós também somos de carne e osso. E nós sabemos que o teu sangue precioso, sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Oh Deus, nos livra, Pai. A tua palavra diz, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito Santo venha convencer, ó Pai.
essa pessoa que está do outro lado ouvindo esse vídeo, Pai, e que o Senhor possa repreender, Senhor, esse espírito, Deus, de amância, Senhor, esse espírito que quer nos levar para a forca, Pai, que quer nos levar para a câmara de gás, Pai. Deus, assim como o Senhor foi com a nação de Israel esses anos todos, que o Senhor possa ser com a tua igreja que tu compraste com o teu sangue precioso. Ô, meu irmão, vinde a vós, né, o teu reino, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, né. Meu irmão, trabalhe não pelo pão que perece, né, mas pelo pão que permanece, né. Além do céu azul, né, a imagem do cruzeiro resplandece. Eu lembro do Tostão, né, ele garoto ali no América, né, depois ele se tornou aquela lenda do cruzeiro, né, ao lado do 10 de ouro de Seu. E nós temos que buscar enquanto se pode achar, né? Vamos buscar e viver o espetáculo da fé eficaz desse príncipe da paz, né? Um abraço para o Cláudio Fontana, 79 anos, a esposa dele fez 69 anos agora, dia 25 de julho, dia do motorista, né? E também nós estamos aqui alegrando, né? Com o vovô, né? Vovô Divino, né? Agora ele está com a Sofia lá, graças a Deus, né? A Sofia nasceu. E que Deus abençoe nessa família, a família Comunidade Nova Vida, que Deus abençoe a comunidade Lagoinha, que Deus abençoe a comunidade Internacional Universal, que Deus abençoe todas as igrejas que se denominam Igreja de Cristo, né? E se você é de Cristo, meu irmão, você é um bem-aventurado. Eu encerro essa prosa aqui, né? Estou muito honrado, né, de saber que maior é que está em nós do que o que está no mundo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fica esse recado, né? Esse recado do Carlos Cunha, essa pauta simples, né? Mas uma pauta que quer deixar muito claro para você que está aí do outro lado, né? Que você é muito importante para Deus, né? Você é muito importante para Deus. Não abre mão daquilo que é seu, né? Não deixe ninguém roubar a sua coroa, né? E que Jesus abençoe a todos. Amém.